Porque eu cheguei lá, era uma comunidade mista. E sapatão tem uma facilidade de fazer amizade com homem. Isso é mito. Aí você chegava lá, o cara falava, você de novo aqui, É, e você ia com a sua mãe. eu ia com a minha mãe. E chegava lá e falava assim, então, dessa vez a gente vai ter que falar porque eu cheguei quase a ter uma overdose. E ele me falou que ele estava usando uma droga. Ele confessou. Ele confessou comigo, né? E uma vez estava eu e ele tinha parado, fez a compra da substância e eu queria experimentar. E o que ele usava? Yeah. Yeah. Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô com uma convidada especial, Tati Bene. Hoje ela trabalha dentro de uma comunidade, então ela vai falar um pouco como funciona essa rotina, o que é feito, qual é o tipo de tratamento, uma vez que ela passou por um processo de assistido também. Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Anderson Etzel, sou fundador do projeto Cola no Andy, cuidando de quem cuida. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like, faça seu comentário. Se tiver alguma sugestão, faça a sugestão de temas que a gente possa trazer aqui que traga informações para quem ainda não tem. Beleza? Obrigado aí, fica com a gente até o final. Tati, obrigado aí por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda aí ao meu Andcast. Eu que agradeço pela oportunidade aí e poder passar um pouquinho da minha experiência para todos aí que estão assistindo a gente. Legal. Thaís, me fala quem é a Thaís, hoje o que que ela faz, o que que ela pensa. Antes da gente falar um pouquinho da sua história, fala um pouquinho quem é a Thaís hoje, o que que ela faz, qual é a função dela dentro de um centro terapêutico. Dá uma pincelada breve aí o que que a Thaís faz hoje que faz com que te preencha, né? Conta um pouquinho de você. Hoje eu posso dizer que hoje a Thaís, ela se tornou uma pessoa mais assertiva, uma pessoa mais centrada e mais focada na Thaís, né? Ela, antigamente, ela pensava nas pessoas ao redor. Hoje ela pensa nela, no foco e no projeto que ela tem, né? Trabalhar num centro terapêutico, para muitos pode, né, de longe não ser fácil, né? Porque somos dependentes, né? Temos uma doença e olhando de fora somos muito julgados, né, Anderson? Temos a palavra muito forte que a gente carrega, como uma palavra chamada nóia, né? É assim como a gente visto na rua e na sociedade, mas ninguém procura saber que a gente tem uma doença, né? Que se a gente não se policiar, ela nos leva ao fundo do poço, Tá, e hoje você trabalha num centro terapêutico, certo? O certo? que que você faz lá? Hoje eu sou monitora, né? Sou braço direito da coordenadora, né? Ser monitor é o quê? Dá um exemplo aí. Qual é a atividade? Monitora é você saber conduzir o centro terapêutico da melhor forma, seguindo as regras e as normas da unidade, poder parar para ouvi-las, né? Porque é um barulho muito grande, né? Porque elas sentem falta da droga, sentem falta de uma família, elas começam a ter os valores delas de volta, né? É onde a gente está ali para conduzi-las e acolhê-las da melhor forma. Tá, mas se a gente parar para pensar, esse lance que você falou de nó e tal, que tem uma doença, a gente vai explanar um pouquinho mais. Mas a gente precisa quebrar aquele dogma de que uma vez drogado, sempre drogado, né? Então, eu e você somos provas disso, de que realmente existe uma vida de recuperação, mas não é fácil. Por isso que poucas pessoas ela atingem esse patamar de recuperação, porque realmente é muito difícil. Mas para você chegar onde você chegou hoje, passou por um crivo de uso, passou por um processo de internação também e tal. É, um passo antes vamos dar, né? Você chegou no centro terapêutico porque perdeu o controle do uso de álcool e droga, Exato. né? Mas qual foi a sua caminhada? Como que a droga chegou para você? De qual forma ela apareceu? Como que foi conduzido ao longo do tempo? Fala um pouquinho da Thaís mais nova lá, quando era mais com 8, 9 anos, 10 anos. A Thaís, ela já tinha um contato? Não tinha? Tinha um pai perto? Não tinha? Morava com a mãe, com o vô? Fala um pouquinho de você, da sua história, de com quem você morava, o que que você fazia. A Thaís, aos 8, 9 anos, mais ou menos, ela teve uma perca muito grande, né?
que era o meu avô. Ele era muito próximo de mim, eu não tinha acesso ao meu pai, né? Na verdade, eu não conheci e não sabia quem era o meu pai até então, né? Eu perdi meu avô e em seguida o meu pai apareceu, né? Querendo se justificar pela ausência, querendo dar as boas-vindas de uma maneira diferente, vamos se dizer assim. Ele apareceu quando o seu avô faleceu. Isso, Você, porque você tinha quantos anos? de 8 a 9 anos. Você nunca, antes disso, não tinha contato com ele. Nunca tive contato com E ele. a sua mãe falava dele? Minha mãe sempre falou do meu pai. Bem ou mal? Minha mãe sempre falou bem do meu pai, né? Porém, as questões era, ele tá viajando. O meu avô, ele já era mais assertivo. Seu pai não quer te ver, seu pai não tá nem aí pra você. Ponto. E te causava o quê quando você ouvia isso? Isso me causava, quando eu tinha meu avô, não causava uma dor tão grande. Porque eu tinha o meu avô, Se supria. né? Eu substituía meu avô pelo meu pai, porque meu avô estava ali comigo presente a todos os momentos. Entendi. E quando eu perdi meu avô, foi um estalo muito grande pra mim. Porque meu pai apareceu logo em seguida e ali virou uma bola de neve em minha vida. Foi aonde eu conheci as drogas. Conheceu como? Como que ela apareceu? O meu primeiro uso foi com o meu pai. Ele trabalhava de caminhoneiro e dentro desse meio termo eu fui morar com ele, né? Porque meu pai, ele tem um certo problema que quando a água bate na bunda, você tá ali, né? Vamos procurar a Thaís, porque a Thaís vai me ajudar a sair do sufoco e eu vou conseguir voltar à estaca que eu quero, meu patamar que eu quero, meu bem-estar de vida que eu quero. E isso foi me criando um certo vínculo com ele, porque eu fui acabando gostando mais e mais da substância. Tá, mas como que surgiu essa sua ida com ele? Por exemplo, você morava lá com o seu avô, aí seu avô Com a minha faleceu, mãe. com a sua mãe, tinha o seu avô para substituição de pai, aí ele faleceu, ele apareceu. E como que foi esse papo? Como que você optou? Falou, cara, você não apareceu faz 10 anos, mas eu vou embora com você. Como que foi isso para sua mãe? Por que que você tomou essa decisão? Porque, na verdade, eu sempre procurava o meu pai. Porque eu queria saber por que o meu pai não é presente na minha vida, Então você tinha algo guardado lá que você queria né? passar esse Pô, tempo com ele. eu tenho meu avô, mas cadê meu pai? E eu sempre batia de frente porque o meu irmão tinha um pai e eu não tinha um pai. E eu ficava com isso. E quando meu pai apareceu e veio com. Até então, a gente, com a mentalidade que a gente tinha, de 8, 9 anos, a gente é uma criança. Então, A gente caiu no papo. Não, vamos lá, o pai quer te conhecer, o pai quer te dar uma oportunidade, quero me dar uma oportunidade de ser um pai que eu não fui. E eu acabei indo morar uns dias com ele, passar uns 15, 20 dias. e ele fazia o quê? Qual era a função dele? O meu pai, meu pai é policial aposentado, né? E trabalhava de caminhoneiro. Aí você embarcou nessa de viajar com Então ele. assim, era adrenalina, né? Pô, vou viajar, meu pai tá em vários lugares ali, batendo caminhão. Eu queria ser o homem da casa, né? O valentão. Então eu gostava de ficar com o meu pai, viajando, né? Carregando e descarregando o caminhão e fazendo as coisas erradas, né? Sim, mas antes de chegar às coisas erradas, qual que foi o primeiro contato? Quando você viu, ele te ofereceu, ou você falou que imprensou ele na parede ou achou que aquilo era bom? Como que foi o primeiro contato da droga com seu pai? Qual barreira que quebrou? Aonde que foi isso? Na verdade, tinha um certo dia, eu estava dormindo dentro do caminhão, a gente estava numa viagem, e ele parou pra almoçar. Aí viu os amigos dele lá, tal. E eu desci do caminhão. Eu simplesmente me deparei com um prato, um tablete branco, e eles raspando aquilo. Meu pai automaticamente brigou comigo e eu voltei pro caminhão. Aí eu fui perguntar pro meu pai, eu vi meu pai, né, mais ativo, mais ali, né? Não, Ligadão e tal. vamos tocar mais, vamos. Falei, pai, mas você não tá cansado? Não, vamos lá. E sempre ia a milhão com o caminhão, Mais com a disposição. disposição dele. E um certo dia eu fui perguntar pra ele o que ele tava fazendo com aquilo, porque aquilo ficou na minha cabeça. E ele me falou que ele estava usando uma droga. Ah, ele confessou. Ele confessou comigo, né? E uma vez estava eu e ele tinha parado, fez a compra
da substância e eu queria experimentar. E o que que ele usava? Ele usava cocaína. Ele usava cocaína. Você falou pra ele que queria experimentar. Eu queria experimentar, porque ele tava ali e ele acabou. Ó, usa aí, porque a gente vai Na sua conseguir. cabeça isso era bom. Isso, a gente vai conseguir bater uma meta maior e com uma quantidade de dinheiro maior. Porque a gente vai ficar extremamente ligado. E como que foi você esse pedido pra ele? Na verdade, pra mim, na época, foi normal, né? Porque eu não conhecia, eu era uma criança, Você tinha 10 anos. eu tinha 10 anos. E eu fiz fazendo esse pedido pra ele e ele, tipo, dando. Pô, pra mim, foi normal. Eu me senti normal ali, E ele aceitou você usar numa com ele. boa. Numa boa. Foi numa boa. E a partir desse momento eu fui pegando mais gosto pela coisa. Aí teve um tempo que eu parei de querer ir de caminhão com ele pra poder ficar em casa, porque eu tinha uma irmã mais nova que eu. E eu comecei a ver as dificuldades de dentro de casa, porque ele saía, deixava as meninas, que era a esposa dele e a minha irmã mais nova, sem nada pra comer, com um carro que a gente tinha lá, um Fiestinha. E pô, pra ele tava bom, que ele viajava, tinha o dinheiro dele, fazia o que ele queria na rua e as meninas que se viravam. E nesse caminho, a sua opção sexual já tinha sido definida? Teve alguma dificuldade com ele em relação a isso ou vocês não falavam sobre isso? Na verdade, eu sempre fui assim, né? Eu nasci assim, Tá. né? Eu tenho uma questão em mim que eu não consigo falar assim, você virou, Tá. porque a gente se torna, a gente nasce assim. Então, desde novinha você sempre Desde se novo, identificou dessa forma. exatamente. E teve esse papo com seu pai ou não? Tive. Quando eu confessei com meu pai, na verdade, sim, foi uma confissão muito diferente. Eu tinha um contato maior com a minha madrasta. E eu contava tudo pra ela. Todas as meninas que eu ficava, eu contava pra ela. Tudo que eu fazia, eu contava pra ela. E teve um certo dia que eu estava querendo conversar com ela, eu chamei ela pra conversar, só que meu pai estava de folga. E eu falei assim, mas eu preciso conversar uma coisa muito séria com você antes que meu pai descubra. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos esperar seu pai sair e a gente conversa. O meu pai ouviu eu falando com ela, deixou um bilhete no sofá. Precisei sair com emergência. Fui viajar. Eu nunca esqueço essa cena, sabe? Por quê? Porque foi uma cena pra mim muito pesada. Porque até então ele se escondeu debaixo da cama pra ouvir o que eu tinha pra conversar com a minha madrasta, porque ele achava que eu tinha um caso com ela. Entendi. E eu contei pra ela que eu tava tendo um caso com a filha do pastor onde meu pai ministrava a igreja. E essa carta te impactou por conta dessa desconfiança. Exatamente. E depois, E assim que ele ouviu isso, ele saiu debaixo da cama e me agrediu. E ele falou assim que preferia uma filha presa, uma filha na nóia, nas drogas, do que uma filha sapatão. e como que foi pra você? Foi uma palavra muito pesada, sabe, Anderson? Porque hoje eu conheci na recuperação a palavra nóia, ela machuca muito. É uma palavra muito pesada pra gente. E no exato momento eu já liguei pra minha mãe, já pedi ajuda, pedi pra ir embora, entendeu? Meu pai tinha me batido, contei o fato, minha mãe na hora apareceu, me levou. Só que assim, todas as vezes que ele passava por esse processo que ele tinha, tipo, de perder dinheiro, de não querer trabalhar, de querer ficar em casa, de querer ficar na depressão, de querer ficar codependente da mulher, ele me pedia ajuda e eu ia ajudar ele, Mesmo com essa dor que você mesmo teve, com a dor. e por que que você acha que você fazia isso? Porque eu já não tinha um pai. E eu sempre batia Queria- de frente com o meu irmão, porque meu irmão tinha um pai presente, eu não tinha. Aí você, a qualquer custo, que ele precisava manter aquele relacionamento. Exatamente. Mas isso envolvia o quê? O que que você precisava fazer para manter essa proximidade? Eu precisava trabalhar pra ele, manter a vida dele de volta, né? Com o seu esforço. Os custos de volta, né? Os valores de volta, que eu levantava 5 horas da manhã para trabalhar, fazia carro de som, trabalhava em Campinas, todo mundo sabe que em Campinas, se a gente não tiver uma habilitação, é super perigoso. Eu pegava o carro, montava uma equipe de panfletagem, que meu pai trabalha com panfletagem, locução, e ia trabalhar. Chegava à noite, eu tomava um banho e já ia cobrir ele na segurança, porque ele não aguentava.
Então eu ficava das 5 da manhã à meia-noite na rua. Quando você recebia, o dinheiro era pra quem? Eu não recebia. A questão era se ele me desse o uso da droga e o uso da bebida, pra mim já tava satisfeito. Porque eu tava vendo minhas irmãs e meu irmão se alimentando, bem vestido. Então, pra mim, já supria, sabe? As coisas. Eu não cobrava mais a questão de Você valores. achava suficiente aquilo? Não cobrava porque eu sabia que eu nunca ia receber. E o uso contínuo de vocês, teve algum momento que isso se separou? Tipo, eu fui aqui sem ele, ele foi sem mim, Sim, aí começou a dar ruído, teve isso? teve. E como que foi? Foi uma sensação que eu trabalhava bastante, né? Eu sempre levantando pra trabalhar, pra manter o luxo. E muitas das vezes, quando eu chegava, ele já tava bêbado, já tava alterado. Aí é onde eu batia de frente com ele. Porque, pô, eu esperava eu chegar em casa, pelo menos, pra gente curtir junto. Porque eu tô trabalhando. Eu quero saber ali, né? Quero ter um pouquinho do reconhecimento. E eu achava que a droga e a bebida e a curtição, só eu e ele na rua, tava ótimo. Porque não faltava nada dentro de casa. Seria aquele seu parceiro que você sempre quis de toda a vida. Exatamente. E isso já estava com quantos anos? Já tava com uns de 16 a 19 Então anos. você ficou 5 anos Nessa ida e volta. com seu pai. Eu ia quando ele tava bem, que ele começava a me colocar pra baixo, eu voltava. Aí ele me ligava de novo, eu ia de novo e assim ia Tinha essa busca consecutivamente. de aprovação e validação sempre. Sim. E em qual momento que você identifica que desceu ladeira abaixo? Tipo, perdeu o controle e realmente cada um seguiu sua vida e tal, você foi pro seu caminho ou não teve isso até hoje, até antes de você entrar em recuperação? Como que foi os finalmente de que quando, putz, eu vou ter que me ser afastado da sociedade para eu quebrar a compulsão? Em quanto tempo vocês perceberam isso? Ou quem percebeu? Ou você não percebeu? Como que foi o final? Como que já estava o final do relacionamento e a droga com vocês antes de chegar na internação? Eu comecei a perceber que eu estava ficando no fundo do poço, né? Vamos se dizer assim, quando eu tive uma briga muito feia com ele. Que eu comecei a querer ser agressivo, porque ele agredia minha madrasta, agredia minhas irmãs. Então eu me segurava muito, sabe, Anderson? E aquilo foi me deixando revoltado por dentro. Porque ele batia de frente com elas. Por que não batia de frente comigo? Aí teve um dia que ele me pegou alterado e bateu de frente comigo e eu bati de frente com ele. Vocês chegaram às vias de fato? De trocar soco e tal? Soco não, mas ameaça sim. Verbal. Verbal e já a Intensas. pontos A ponto de de armas chegar. que ele, né, por ser aposentado, policial aposentado, ele tem um porte. Então eu já cheguei a pegar muitas das vezes na arma dele e falar assim, pô, vou acabar logo com isso. Dar uma segurada. Mas isso no efeito? Sob o efeito da substância? Ou Depois do efeito. Ou geralmente no começo do efeito. aí tinha. No começo do uso e depois no final do uso. Porque aquilo, depois que passava o uso, me dava mais revolta. Porque ele não parava, entendeu? Ele não parava. Ele queria mais e mais e mais, e mesmo assim tava batendo de frente. Sabendo que estava errado e tava batendo de frente. Uma coisa que eu nunca aceitei, sabe, Anderson? É relar a mão nos meus irmãos. Aí nesse momento você falou, cara, perdeu a mão. Perdeu, já não tinha respeito, né? Porque assim, eu respeitava porque eu sabia que ele era meu pai. E eu não tinha mais ninguém, porque eu perdi meu grande amigo e o meu pai de verdade, que foi o meu avô. E você foi pra onde depois disso? Voltei pra minha mãe. Na sua mãe, como que o seu relacionamento com ela pós com o pai, aí você voltou tretado com o pai e usuário de droga, né? Você saiu de um jeito e voltou de outro. Na Como que verdade, foi, como era o relacionamento lá e o que que você começou a ter outras experiências, né? sim. Como que foi? Na verdade, Anderson, a questão de morar com a minha mãe era só presencial. Eu sabia que minha mãe ia estar ali em alguns horários, porque ela trabalhava, saía às 5 da manhã e chegava às 5 da tarde. Então eu sabia que eu podia fazer o uso da substância às 5 da manhã e às 4:30 da tarde, porque tinha meia hora pra mim segurar o efeito, porque ela ia chegar. Só que eu tinha a minha avó. A minha avó sabia quando eu usava uma substância e quando eu usava outra.
Porque eu levantava de manhã assim que minha mãe saía, fazia o meu corre e voltava pra casa. Eu não era de ficar na rua. Então minha avó sabe toda a minha rotina. Ela sabe quando eu fumava maconha e quando eu cheirava cocaína. São perfis diferentes, né? Sim. E minha avó conseguia saber, porque minha avó Viu crescer, viu né? crescer e viu e caminhou comigo no uso, vamos se dizer assim, porque tudo que eu fazia e minha avó tava lá. Só não fazia na frente dela, mas ela sabia quando eu estava alterado que eu já tinha feito o uso É da. porque uma dá a síndrome da limpeza, né? Você faz tudo, quer fazer tudo, quer limpar tudo, quer lavar tudo, quer fazer comida, É, fazer um monte de coisa. eu E era a assim, outra relaxa, você quer ficar no sofá sem fazer assistindo uma nada. tela, Porra nenhuma, é. entendeu? E ela já tinha esse Ela já entendimento. sabia. Mas ela passava para sua mãe isso, Não, passava um pano pra você. passava. Ela E sempre. você conseguiu ter esse controle sempre de minimizar esse uso quando sua mãe estava em casa. Sim, sim. E como que isso perdeu? Por que que é, gringolou? Por que que você precisou de uma internação, por exemplo, Na então? verdade, Você percebeu que perdeu o controle, que você usava sem querer usar, já tinha essa impotência? Ou alguém que falou, ó, Thaís, você tá a mais, a gente vai te internar. Como que foi? eu pedi a internação. Por quê? Porque eu cheguei a um ponto que eu já tava chegando no hospital, porque eu tenho asma. Então eu chegava no hospital quase todos os dias falando pra minha mãe que minha asma tava atacada. Chegava lá dentro e falava assim, ó, eu usei tantas quantidade. Tinha vezes que eu chegava, o médico falou assim, você usou quanto? Porque ele já sabia que eu ia estar lá de noite. Você entrava naquelas brisas de tomar leite com açúcar pra Sim, cortar a brisa? eu entrava na brisa do leite puro. Pô, isso aí não funciona, cara. Isso aí é mito. Aí você chegava lá, o cara falava, você de novo aqui, É, e você ia com a sua mãe. eu ia com a minha mãe. E chegava lá e falava assim, então, dessa vez a gente vai ter que falar porque eu cheguei quase a ter uma overdose. Aí ela começou a... Aí Mas você era cobrado por isso depois? Quando você voltava para casa pela sua mãe? Ou vida eu que era segue? cobrado em partes, né? Ela falava pra mim que era errado, né? Só que ela não conseguia me segurar. Ela sabia que foi seu pai que apresentou? Não, Ela não sabe, não, até hoje. até hoje. Bom, agora vai saber se ela Na assistir. verdade, ela, né, suspeita em Vai algumas saber coisas, se mas assistir. Ela não eu sempre sabe que tive quem vontade de introduziu. falar. Você nunca. Você entendeu? Porque Você ainda assim, continua protegendo aquele pai, independente de qualquer coisa. sim. Isso é um problema, talvez, né? eu Precisa s- pensar, né? Sim, muitas das Por qual vezes motivo, né? Se não... ela fala assim pra mim, você falou com seu pai? Eu falei, não. Por quê? Porque eu sei que se eu falar com ele, uma hora ele vai chegar no chaveco e eu vou querer socorrer. E hoje eu não posso. Você acha que tem esse risco Tenho, ainda? tenho. Você não faz tempo que você não fala com seu pai. Faz. Faz uns dias aí já que eu não tenho contato com ele. E qual momento que você pediu a internação? Depois de quantas vezes ida do hospital, ouvindo sua mãe e Há tal? uns 42 dias aí. Depois que estava morando com a sua mãe. Depois que eu tava morando com E a você minha já mãe. estava com quantos anos? Já tava com 24, 25 anos. Hoje você está com quantos? 26. E você foi para uma primeira internação. Nessa ainda do hospital, eu tava conversando com uma colega minha. E ela trabalhava, conhecia, né, e trabalhava numa comunidade. Eu falava pra ela, se vem me buscar, pelo amor de Deus, minha mãe, não, você não precisa disso. Você consegue se controlar. Eu falei, Sim. mãe, chegou um ponto que eu não tô me controlando. Eu chutei o balde. Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir, eu preciso ir. Foi. Aí cheguei em casa, minha avó, como ela era muito codependente comigo, eu cheguei em casa e falei que eu ia pra casa de uma amiga. Porque já era meia-noite, quase 1 da manhã. Eu tava saindo de casa de mala. Aí, depois de um tempo, minha avó descobriu que eu estava internado. Você foi sem avisar ninguém, Só minha mãe sabia. só sua mãe. Só minha mãe. Aí você chegou lá na internação, foi o que você esperava ou teve surpresas lá? Tive muitas surpresas. Boas ou ruins? Ruins. Muitos ruins. Porque, O assim, que que aconteceu? quando eu fui pra internação, por ser minha primeira internação, Anderson, eu achei que seria, pô, um negócio chato, né? Todo mundo lá sentado, escutando os outros falar, se não podia fumar, se não podia olhar pro lado. Pelo contrário, eu me surpreendi nessa primeira internação. Porque eu cheguei lá, era uma comunidade mista. E sapatão tem uma facilidade de fazer amizade com homem.
E eu fiz amizade com o dono da clínica. Até porque a menina que me levou era super amiga do dono. Tá bom. Aí eu fiz amizade com o terapeuta e mais um menino que estava internado. Com o decorrer do tempo, eu comecei a fazer o uso dentro da clínica. Você foi lá pra ficar quantos meses? 3 meses, a princípio. E você já tava nesse envolvimento depois de quantos dias? 4 dias. Uau. Aí conseguiu fazer uso dentro da clínica? Dentro da clínica. Consegui fazer o uso dentro da clínica e consegui ter a relação com as meninas dentro da clínica. Pô, pra mim tava top. Tinha onde dormir, Tinha onde dormir, comer, tinha um longe baita da de um família, lugar se relacionando. e tava ainda fazendo uso. E não estava fazendo minha mãe sofrer. Mas em algum momento você parava pra pensar, falava, puta, cara, eu tô numa clínica, não tô me recuperando, tô usando. Ou você falou, ah, cara, tá gostosinho aqui, tá tudo certo e vida que segue. Não, Não pensou, não. só foi. Só porque até então eu não conhecia, né, Anderson? Não sabia que era uma Não doença. sabia que eu O que tinha a você doença e que era eu, o problema era você comportamental. entendeu? Eu não sabia E ninguém te falou lá. o modo certo de estar numa clínica. Você não tinha parâmetro, né? Você entendeu? Achou que Porque, era pô, assim. se o dono tá usando, a gente pode se envolver. Tá tudo bem. Então, acho que eu tenho que ficar aqui só pra mim dar uma estabilizada na. Minimizada, né? É, Vamos parar de usar usando. Tipo, eu tenho que dar uma redução de amenizada. danos. Eu tenho que dar uma amenizada na minha família e na minha cidade, né? Porque eu já tava, brilhando. Minha família já tem uma fama boa. Então eu já tava brilhando. Aí você achou que ali. Eu achei que ali era pra mim passar um E tempo. em qual momento que você percebeu ou, sei lá, identificou que o processo estava reverso? Em qual momento que chegou essa Na verdade, eu visão? não percebi, não tive essa Não visão. teve. Não. Você ficou 3 meses lá Eu cheguei a ficar 2 meses lá, usando? usando. Os 2 Os meses. 2 meses. Toda sexta-feira era churrasco, porque a gente fechava a casa, fechava as meninas, liberava só as meninas que a gente queria. Toda sexta-feira era churrasco, piscina lotada de energético. Aí guardava as meninas de novo, Meu Deus do céu. guardava as meninas de novo e ia pra rua. Depois voltava. Aí voltava com a chave do portão no bolso, Mas por que você pulava. tinha esses acessos? Porque, assim, a mãe do dono, ela não sabia conduzir uma comunidade. Ela não tinha usado droga? Não. Nossa. Ela só tava entrando com a parte financeira pra ajudar tinha- ele, pra tentar sabia. tirar ele do uso. Não sabia o demônio que nós somos, Você né? entendeu? Nos Pô, e manipuladores, aquilo mestres, né? virou Gozolândia. Aí vocês tocaram o terror. Aí, fomos embora. Aí 2 meses Teve um certo dia que ele foi internado, né? Eu fiquei sozinha, junto com outro menino. O terapeuta foi mandado embora. E eu fui fazer o uso. Porque descendo a chácara, desceu a vielinha, que era um uma córregozinho, os meninos ficam bem no muro, praticamente, na cerca da chácara. Eu desci e fiz o uso. E nessa, eu ficava com uma menina dentro da unidade e ela foi transferida. E aquilo, pô, aquilo foi o fim do mundo, pô. Eu já perdi o dono, que era facilitador pra mim. Aí o E lanchinho aí, lá o também já lanchinho tinha da noite ali já também Já tinha tinha ido. ido. Aí eu já me bateu a revolta. E nessa que eu fiz o uso, eu dentro da clínica, né? Pá, todo agitado. elétrico. Eu precisei arrumar a televisão do convívio das meninas. E nessa de eu estar arrumando a televisão das meninas, a menina chegou e me deu um beijo no pescoço. Nossa, ali já me deu me transformei. Eu quebrei 3 beliches na menina. A menina é branca igual essa xícara. Entendeu? Então foi uma questão de me transferirem. Indisciplina, então. Sim. É porque o grau da doença já estava também já Isso, elevado, bem né? elevado. Eu agredi a menina de uma tal maneira terrível, terrível. Aí foi transferida. Aí eu fui transferido. Pra onde você trabalha hoje? Não, para uma outra. Ainda teve uma antes. Teve uma antes. Nessa, Peregrina pela na verdade, Oh, a meu única Deus. diferença foi que eu não tive o uso da substância, porque eu tive o lanche. Tinha um relacionamento. Eu tinha relacionamento dentro da clínica. E foi mais quanto tempo lá? Né, eu fiquei na primeira unidade uns 3 meses. Depois eu fui para a segunda unidade de transferência. Por problema comportamental também. Sim, na verdade, fui apontado e acusado dentro dessa clínica. Aí você migrou para uma outra. Pelo que
hoje eu tenho uma visão e hoje eu aprendi justamente com você, pelo prego que leva a martelada, ele acaba se destacando, né? Isso que eu estava me destacando, começaram a me martelar. Aí fizeram minha transferência para a segunda unidade. Mas você já estava na frente da casa de novo. Já ajudava a casa, Já tinha já era alguns muro benefícios e tal. interno, já tinha, pô, tava do jeitinho que eu Mas não queria. estava usando. Livre acesso, não. Mas com os comportamentos totalmente inadequados ainda. Isso, exatamente. Mas lá falava-se de um programa de autoajuda, Não, de princípio espiritual. Não, não, na verdade lá eles, eles o pregam. milagre deles é a Bíblia, Tá. né? É Eles, a forma de a forma conduzir de lá é cura essa. deles é a Bíblia, Tá bom. entendeu? Aí eu fui para essa segunda unidade, onde eu encontrei um relacionamento sério, né? Na verdade, eu já tinha conhecido na outra unidade, porém a gente estava meio que balanceado. E só que eu não tive o envolvimento dentro da clínica. Eu tinha ela lá, mas ela prezava muito a questão da recuperação dela, porque ela conhecia o programa. É a mesma que você tá hoje? Isso. Tá. Ela conhecia o programa e levava muito a sério a recuperação dela e o trabalho dela. E eu ainda não tinha esse passe de conhecer a recuperação e muito menos dar valor no trabalho, porque, pô, eu vim de uma unidade onde estava Gozolândia. De certa forma, ela te deu uma direção ali. Sim, sim. E aí eu passei 2 meses nessa unidade, quando foi para mim começar a receber o meu salário, à noite me botaram para fora. Me botaram, Assim, do nada. usaram uma questão de uma acolhida, que eu estava falando da acolhida lá fora, porque a acolhida tinha os problemas familiares dela, e me acusaram de eu estar falando dessa acolhida. Aí você voltou pra sua mãe. Não, Não. porque já era tarde da noite. Simplesmente mandaram eu fazer as minhas coisas e ir embora. Naquele mesmo momento? Naquele mesmo momento. Eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha pra onde ir. E no meio Se do eu nada. saísse, no meio do nada, se eu saísse dali, eu ia justamente dormir com o cachorro da esquina. Porque eu não tinha pra onde ir. Como que foi pra resolver isso? A mulher que eu me relaciono hoje, que trabalhava na unidade, ela pediu as contas e me levou pra casa dela. Aí vocês começaram um relacionamento fora da clínica. Isso, a gente teve um relacionamento fora da clínica. Mas dentro desse relacionamento, você já ficou limpa ou no percurso aí você achou ainda que podia um pouquinho e Já fiquei bateu a limpo, nave? fiquei limpo um tempo, depois eu acabei batendo a nave. E por que você acha que você voltou ao uso? Porque eu não tive tratamento, eu não tive uma direção certa, Anderson. Mas ela tinha te dado uma direção. Aí fora não conseguiu encaixar essa Não, direção. não. Por que você acha que não? Porque foi questões de. Como eu posso te dizer? Foi questões de desentendimento dentro do relacionamento, sabe? Coisas que tipo, te deixa mal. As coisas acontecendo ali, você, tipo, eu tô falando com pessoas que, pô, vamos falar agora português. Eu tô falando com o seu ex, e você tem que aceitar, mano. Tá ligado? Isso daí foi criando gatilhos pra mim. Ela tinha contato com o Aí você ex não tinha dela. ainda a estrutura boa Não. e tal pra segurar. Aí foi lá apertar o botãozinho e Aí eu trabalhava dentro de um açougue, onde todo dia os caras faziam uso. Aí eu você tava com recaí quantos meses limpo quando você 6 tombou? meses. 6 meses. Aí eu peguei, saí, a primeira vez, recaí e falei pra ela, porra, mano, eu recaí. Ela, não, vem aqui, vamos conversar, vamos tentar entender o que tá acontecendo pra gente não errar de novo. Tá bom. Aí eu falei, pô, eu não consigo aceitar esse relacionamento com seu ex, pô. Tem que ajudar o cara, porque o cara, né, também é um adicto. Até então eu não entendi o programa. Não sabia o que era uma recuperação de verdade. Tava muito raso ainda, né? Tá, é super raso, É. entendeu? Tava na beira da praia, literalmente praticamente na areia da praia. E quando você recaiu, como que você chegou na clínica que você tá hoje? Você ficou ainda alguns dias na rua ou você recaiu e já falou, cara, eu preciso me movimentar, que eu Não, na preciso de ajuda? verdade, eu recaí e depois dessa recaída forte que eu tive, essa minha mulher chegou em mim e falou assim, ligou pra minha mãe, conversou com a minha mãe e falou, a gente precisa internar a Thaís agora. Aí se organizaram e tal, e essa amiga que me colocou na primeira clínica veio pra me buscar.
Aí a menina que eu estou hoje, né? Ela me segurando pra mim não fugir. Quando eu abri o portão pra menina chegar pra me pegar, eu meti o pé. Falei, o quê? Vou me internar nada. Tá me tirando? Deu fuga. Dei fuga. Só conseguiram me pegar porque elas estavam de carro e jogaram o carro na minha frente. Aí, tipo, te Pô, aí sequestraram e enfiaram levaram. dentro do carro e falei, Marcha. puta, agora já era. Agora já era. Só que nessa também eu tentei fugir dentro do carro. As meninas, tinha uma de cada lado, ainda com uma corrente de cachorro. Eu falei, porra, mano, vamos me amarrar aqui Mano, agora. e Tô ferrada vai, agora. e vai fugir do quê e pra quê, né? A gente não tem esse entendimento, né? Que as pessoas não são inimigas, né? Sim, Tá indo pra ajudar. sim. E aí você chegou nesse Aí foi espaço. onde eu conheci a clínica Semear. Aí lá. E como que foi a sua chegada, cara? Você olhou lá, você fala, porra, aqui de novo. Não, na verdade, Como quando eu que cheguei, foi? eu tava no uso, né? Aham. Então eu cheguei e falei, vou tomar banho, vou, né? Vamos ver o que vai dar. Na sua cabeça você imaginava que talvez poderia ser igual às anteriores? Sim, Tinha essa sim, impressão. Falou, aqui sim. vai ser. Falei, Tá tudo bem, mano. Pode me deixar aí já que tá tinha tudo certo. avistado ali uma aqui, uma ali. Eu falei, puta, Vai dar certo eu aqui só também. não vou me relacionar porque eu tenho minha mulher. Meu Mas. pensamento era esse. Porém, no decorrer do começo da internação, a minha mulher que eu estou hoje já tinha me Metido o pé. deixado, meteu o pé. Entendeu? Aí eu pensava, pô, ela tem os motivos dela. Pô, eu vendi coisas dentro de casa, vendi coisas dela. Aí foi pro degrau da culpa. Entendeu? Aí eu fui, pô, eu entendo o lado dela. Só que eu não entendo o lado dela. Porra, eu não sou obrigado a entender o lado dela. Porque eu não sou responsável Pela doença, pela né? doença nem por ter recaído. Eu sou responsável por tentar de novo e pela minha recuperação. Isso eu sou responsável. Aí o que que você foi fazendo dentro desse processo que foi modificando e você foi chegando nesse entendimento? Teve alguém que te ajudou? Sim. Você partilhou com alguém? O que que você foi vendo que você fala, cara, agora eu preciso mudar meu comportamento? O que que aconteceu lá? Que No foi de começo, diferente? eu fiz o desapego, trabalhei o desapego. Foi muito difícil pra mim no começo, entender que ela não estava ali. Você foi começar a cuidar de você. Depois de um tempo, eu fui começar a cuidar de mim. Porque eu achava que uma hora ela ia vir me visitar, uma hora ela ia ter uma ligação, E nunca tinha. e eu nunca tinha. Nunca chegou. Nunca chegou. Isso frustrava. Isso me frustrava. Aí você falou, puta, eu preciso Isso passar me de frustrava. fase, E né? me frustrou mais ainda quando eu descobri que ela tinha voltado pro ex. Que é aquele que você tinha ciúmes. Aí lascou, né? Aí eu falei, porra, Aí a derrota total. já era. Perdi. Perdi tudo. Agora eu entendi que eu Ai, perdi tudo. Você entendeu? Eu perdi tudo. E aí eu fui pensar em mim. Aí eu comecei a causar dentro da comunidade, entendeu? Porque todo dia eu queria estar ali. evidência. Na evidência, porque eu tava. Era um jeito de eu pedir ajuda, porque eu não sabia pedir ajuda de outra forma. Vou causar, que é o que eu sei fazer. Você entendeu? E eu cheguei e falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso ocupar a minha mente, porque eu tô sentado lá em cima, só penso em fugir, entendeu? Eu coloquei um papel assim, falei, ó, é assim, assim, assado, eu sei onde eu tô, eu sei onde eu posso correr. E se eu correr, ninguém me pega. Eu tinha um foco nisso. Aí o pessoal começou a ajudar. Aí a coordenadora da unidade falou, não, vamos, né? Fazer um Vamos ver plano de ação aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E nisso eu fui pegando bagagens, ferramentas e entendendo um pouquinho mais da minha doença também. Na verdade, você já tinha alguma bagagem de monitoria, de frente de casa, só não tinha um Sim, comportamento só não tinha adequado. adequado. Aí chegou lá, você conseguiu juntar isso com a recuperação. Sim, porque essa clínica doeu. Foi onde eu senti de verdade e entendi o que é uma recuperação de E o que verdade. você trabalhou lá dentro que doeu, que fez diferença para você estar limpa hoje? A princípio, o comportamento. Porque é fácil você tá sem uso da droga, porque ali não tem. Isso é Nem fácil. sempre, na verdade, né? É. Porque por onde Mas- você passou, aconteceu, Sim, né? mas Se você não ali eu vi procurar, que não era encontra, né? diferente. Eu vi que era uma situação diferente. Ali não tinha. Era mais Eu rigoroso. olhava para um lado, era mato. Eu olhava para o outro, era mato. Eu tinha que correr bastante para achar uma biqueira. Se desse tempo de chegar também, né? Porque lá Os caras vêm cara com o correm, carro. né?
passa em cima, entendeu? Então não tinha jeito. Você falou, Então eu comecei a sentir, eu comecei a ver que tava doendo. Porque minha mãe usou umas palavras que hoje porra, eu falo, caralho, mano, eu não vou te pagar nenhum cigarro. Eu vou te pagar só a mensalidade. mensalidade. Aí eu falava pra ela, mãe, mas eu fumo, né? Pô, eu quero comer um doce. Pega o dinheiro do seu auxílio e paga. Você só vai começar a ter valor quando começar a mexer no seu bolso. E hoje eu sei que quando começa a mexer no meu bolso, eu começo a dar valor. É, porque enquanto as pessoas facilitam para nós, né, pagam tudo, a gente não tem responsabilidade, né? Não sente na pele o que é ter uma responsabilidade. Exatamente. Tá. E a recuperação é isso, eu preciso ser responsável pelas minhas coisas. E como que surgiu a oportunidade de você começar a ficar na frente da casa, cuidar, dar banho, enfim, de ser o braço direito, né? Como que apareceu essa oportunidade? Foi bem difícil, Anderson, porque é uma conquista que você leva muita martelada. Muita martelada. Eu já ouvi que eu sou falso. Eu já ouvi que eu sou duas caras. Eu já ouvi que eu sou puxa-saco. Sabe? Eu já ouvi que eu sou cagueta. Pô, nem no Ursos me chamavam de cagueta. Mas não é. É quando você começa a fazer o certo e começa a caminhar o certo, fazendo o certo, você começa a tá na frente, quem tá atrás vai ficar incomodado, porque tá vendo você lá na frente e não tá conseguindo te alcançar. Aí espeta. Aí espeta, machuca quem tá lá atrás. Porque é fácil, pô. Se eu olhar pra trás, eu vou parar de caminhar. Então eu tenho que olhar pra frente e continuar É caminhando. porque quem olha muito para trás não vê o que tem na frente, né? Exato. Aí tropeça e cai. E é isso, a gente tem que andar com quem tá ganhando. A águia anda com águia, mano. A Você águia não anda com entendeu? andorinha. E E é poucas, mano. Não tem como escolher muito, né? E você ganhou essa confiança e hoje você tá na frente da casa. E o que que traz de benefício hoje pra Thaís? O que que a Thaís vê hoje na frente de uma casa? O que que ela já tem conquistado? O que que ela vai conquistar? O que que você fala, cara, eu tô começando a conquistar algo. Tem alguma coisa que já aconteceu, que vai acontecer, que você fala, cara, tá valendo a pena ficar limpo? sim. Dá um exemplo aí, alguns exemplos, se tiver. Eu com 26 anos nunca conquistei nada na vida. Porque o adicto, ele não finaliza nada do que ele começa, Tudo que começa não termina. né? E esses dias, semana passada, eu falei assim, na verdade, tem uns 3 meses mais ou menos que eu tô tentando finalizar um curso. Falei, não, mano, eu tô limpo. Preciso entender, eu preciso concluir, eu quero concluir isso. E semana passada eu concluí um curso de abordagem familiar e independência química, Cara, que legal, parabéns, com velho. 26 anos. Rolou um certificado também? Rolou o certificado, sabe? Da hora. E é uma conquista muito grande, Anderson, porque pra muitos você fala assim, é só um certificado, é só um papel. Mas pra você que tem 26 anos, pagou uma habilitação 3 vezes à vista e nunca tirou, pô, Que um a droga não, certificado que a droga não concluído, deixa, né? é Então, tudo. Dia 16 agora eu completo também a minha habilitação, entendeu? Dia cara, 16 eu já tô com a minha sensacional. habilitação. Então, a recompensa de estar limpo é, mano, não tem explicação. É porque assim, o caminho ele é estreito, ele é justo e o funil ele vai diminuindo, né? Então, quanto mais cedo você se livrar dos defeitos de caráter, dos seus comportamentos, vai doer, porque tem alguns defeitos de caráter que a gente não quer largar. Que é Exatamente. gostosinho ter. Porque Mas a recuperação nos cobra, até porque você, à frente da casa, precisa dar exemplos para aquelas que manter a estão lá, postura. manter a postura e mostrar que vale a pena ficar limpo, não quem precisa, e sim quem quer muito, né? Sim, Porque precisar todo mundo precisa, mas quem quer de fato se preparar para funcionar lá fora na sociedade? Você tem feito isso com louvor, tem feito isso com qualidade, porque às vezes eu acompanho a forma que você conduz lá as meninas de uma forma rígida, e você acaba tendo respeito, sim, né? Porque a sua sim. postura não é busca de aprovação e não precisa de validação. Isso é muito importante e sensacional. Thaís, cara, parabéns, viu, pela sua história, parabéns pelo que você almeja.
Fala para mim aí um desejo que você ainda tem dentro desse seu coração e um sonho. Qual é o desejo da Thaís hoje? O meu desejo hoje é ter uma comunidade terapêutica masculina. Esse é o desejo que acalanta aí seu coração. É. E um sonho. Um sonho é concluir não só a parte da comunidade terapêutica masculina, mas como ter uma de esquizofrenia, com as senhoras esquizofrênicas. Você acha que é um caminho que ninguém olha também, que você Sim, sente essa identificação para sim. cuidar? Porque são muito mais julgadas do que a gente que é um adicto, né, por drogas, por bebidas. As pessoas abandonam. Elas abandonam. E se você vê, que nem com a gente mesmo, a maioria que está ali são moradoras. E elas se tornam bebês. Elas não tomam banho sozinhas, elas não comem sozinhas, elas não fazem nada sozinhas. E você tem esse sonho de também ter essa vertente dentro do Sim, seu desejo de ter uma. sim. Uma comunidade Muito bom. só de esquizofrenias. Cara, muito bom. Poucas pessoas falam isso aqui, sobre essa lacuna que existem de familiares que não quer essas pessoas mais perto, né? E precisa realmente ter alguém para ajudar. Fala como as pessoas te encontram, seu Instagram, fala como que a pessoa te acha. Qual que é o seu Instagram, Thaís? Meu Instagram é fácil, é @tatobene. E como se é Tato Beni com Y ou sem Y? TATOBENY. Pessoa que quer saber da sua história, quer te convidar para algum lugar, para alguma palestra, te encontra aí. Sim. E olhando aqui para a câmera, Thaís, qual é um recado que você pode entregar para aquela pessoa que ainda não tem esperança ou tenha passado por algo parecido que você tenha passado e não consegue encontrar uma nova maneira de viver? O que você pode falar para essa pessoa olhando para a câmera? Para não desistir dos seus sonhos e buscar uma recuperação, porque não existe coisa melhor na vida do que você caminhar e ter uma vida saudável na sociedade e limpo. Legal. Cara, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Tamo junto. Jeito abnegado, voluntário, veio por vontade própria no dia de folga, né? Tamo Podia, junto. podia estar ali namorando, mas, cara, obrigado mesmo, Thaís, por ter participado. Espero que um corte ou esse vídeo chegue no coração de alguém aí. Se a Sim. gente conseguir atingir uma pessoa, esse trabalho ele já foi validado. É uma corrente, né, É, Anderson? E aqui a gente tá pra um ajudar o outro pra que é, essa corrente ela cresça. cresça e ajude outras pessoas, né? Sim. Cara, obrigado de Obrigado, verdade, Andy. viu? Tamo junto. Valeu. Cara, se você ficou com a gente até o final, obrigado, né? Dá uma moralzinha para nós lá, vai lá no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, faça seu comentário, deixa sua sugestão, que vai ser muito bem-vindos. Aqui nesse vídeo vai ter um QR Code que você pode escanear e vai te direcionar para uma plataforma que chama-se Apoia-se. É apoia.se/colanoende. Lá tem todo o nosso trabalho, tem uma forma de você ajudar, contribuir com o nosso projeto para que ele cresça e a gente alcance mais pessoas que estejam numa forma vulnerável de se viver ou que são desprovidas de informação. Um outro ponto é o nosso site, colanoende.com.br. Lá você também encontra todo o nosso trabalho, você pode agendar a sua sessão. Se você tem algum familiar, algumas pessoas que não têm informações adequadas, lá você vai encontrar também, colanoende.com.br. As nossas redes sociais, @colanoende. Lá tem o meu Instagram, tem o meu Facebook, tem algumas dicas, alguns trechos de palestras. Então tem muita coisa legal lá que a gente já vem produzindo e conduzindo na recuperação. Um outro ponto é você que possa investir no nosso projeto. Aqui tem a bancada, tem a nossa TV que vocês podem expor o seu produto. Então, se você está afim de ajudar o nosso projeto, vocês vão ser muito bem-vindos também. E por último, eu quero agradecer mais uma vez por ter ficado com a gente até o final. E no vídeo, todos os links das redes sociais, ele está na descrição. Então, não pegou, não sabe como chegar ou digitou lá e não deu certo, a descrição do vídeo vai ter todos os links lá para você acessar. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Cola no End aí, cuidando de quem cuida. Valeu, pessoal. Tamo junto. É isso aí, Thaís. Como que foi? Uma experiência Top. top? Top. O que você achou de participar e tal? Eu achei que a gente podia trazer um pouquinho mais, né?
Porque a minha vida, Anderson, ela não se baseia só nesse pouquinho, Ah, não, aqui é um resumão, né? né? É uma Sim, mas pincelada do eu que. falo assim, pô, eu achei legal porque tudo começa na família, né? É, Tudo é começa na família. uma raiz cultural, né, velho? Porque às vezes muitas vêm uma geração aí de um abuso quando era criança, e a outras vêm porque não tem ninguém na família. Se sente abandonado, não se sente visto, né? E é uma bosta isso. Beleza? Valeu, Thaís. É uma merda. Obrigado, viu, velho? Tamo junto. Yeah.